Entrevista da semana. No quadro Entrevista, o convidado é o chefe da Divisão de Documentação e Memória do Judiciário, Adelson André Brugman, autor do livro sobre os 125 anos da instituição. A jornalista Tata Fronhouse conversou com ele. Adelson, você é mestre em História e tem uma especialização em Gestão e Controle do Setor Público. Há 10 anos você é o responsável pelo setor de documentação do TJ. É tempo, hein? Bastante tempo. E tenho me dedicado com esforço e com muita satisfação. É um prazer gigantesco lidar como historiador, né, que é a minha formação. Como historiador, lidar com documentação é um privilégio. Eu me sinto privilegiado diante dos meus colegas que muitas vezes estão nas salas de aula. Eu me sinto privilegiado por poder ter contato com documentos do século XVIII, XIX e XX de uma instituição tão importante que conta a história dos catarinenses como é o Poder Judiciário de Santa Catarina. Como foi fazer esse trabalho de resgate da história dos 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Então, a Diretoria de Documentação e Informações e o Núcleo de Comunicação da Presidência do Tribunal de Justiça, nos idos de 2015, planejaram as comemorações dos 125 anos e dentre essas comemorações nós teríamos 2 produtos. Uma série de entrevistas gravadas em áudio e vídeo e um livro sobre os 125 anos do Tribunal de Justiça. Para escrever esse livro, quais foram as referências que você utilizou? Nós utilizamos como desculpa ou pretexto dos 125 anos para contarmos uma história não só do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas como também a justiça no estado de Santa Catarina, ou seja, recuar além dos 125 anos, né? Então nós recuamos a 1500 para compreendermos o século XVI e XVII, a justiça portuguesa no Brasil durante todo o período colonial, as suas subdivisões, que comarcas que faziam parte do território brasileiro, como que ele estava subdividido e, por fim, a criação da comarca da Ilha de Santa Catarina, em meados do século XVIII. E, a partir daí, um foco mais específico na história da justiça, da atuação da justiça em Santa Catarina. Outro ponto muito importante desse trabalho, que eu destacaria, é o uso das fontes. Deixamos um pouco de lado aqueles documentos oficiais, a ata de instituição de instalação do Tribunal de Justiça, e fomos para jornais do período imperial brasileiro, utilizamos mapas no período colonial, utilizamos processos judiciais do período colonial brasileiro que estão sob a guarda do Poder Judiciário de Santa Catarina, processos judiciais que tramitaram durante o período imperial brasileiro. Nós também utilizamos um pouco de fontes a respeito da cidade, que é a sede, né? Florianópolis, Desterro, a sede do Poder Judiciário de Santa Catarina. Então, utilizamos fotografias da época, relatórios dos presidentes de província. A primeira vez que um trabalho aqui no Poder Judiciário utiliza relatórios dos ministros da Justiça, relatórios dos presidentes de província. E tudo isso a gente foi construindo uma história da Justiça em Santa Catarina. E outra fonte extremamente relevante, que até mesmo eu não tinha muito contato como historiador, eu sou um historiador que lida muito com o século XVIII e século XIX, tanto na graduação quanto no mestrado, foi utilizar a fonte oral, ou seja, a memória das pessoas. Então, fazia muito jus ao nome do projeto, Memórias dos 125 anos, utilizarmos memórias dos magistrados e dos servidores. Quais eram esses magistrados, né, que foram, digamos, que recorte que nós fizemos? Nós selecionamos os magistrados, os ex-presidentes do Tribunal de Justiça. Para teres uma ideia, os nossos entrevistados, eles ingressaram já a maior parte é de aposentados, né? São ex-presidentes e magistrados aposentados. E de servidores também, que tiveram uma atuação brilhante no Tribunal de Justiça, como o secretário do Tribunal de Justiça, como diretora do Tribunal de Justiça por muitos anos, que já trabalhou não só nessa sede aqui do Tribunal de Justiça, mas em outras sedes espalhadas pelo centro da cidade. Então, essas pessoas que, digamos que trabalham desde a década de 50, 60 no Judiciário Catarinense, ou seja, eu consigo recuar com a memória dessas pessoas, eu consigo, digamos que, lançar luz sobre uma parte da história do Judiciário Catarinense por meio da memória delas desde a década de 50, ou seja, desde meados do século XX. E pensemos, se eu tenho 125 anos de história, se eu consigo recuar quase 60, eu já
ali, essas pessoas são detentoras de mais ou menos metade dos acontecimentos. Só que são acontecimentos que nunca estão registrados, por exemplo, em documentos. O que esses magistrados, o que esses servidores sabem, não está numa sentença, não está registrado num processo judicial, tampouco num processo administrativo. Isso, para mim, seria um dos pontos mais fortes. Apesar do meu encantamento todo pelo período colonial, né, como historiador, pelo período colonial e imperial brasileiro, o século XX, ele se abriu né, nesse trabalho, para mim, de uma forma muito intensa com a memória desses magistrados e servidores, como eu não imaginava. Ou seja, essas possibilidades, por exemplo, de um magistrado fazer presidir um júri entre uma comarca de Joaçaba e que era de Cruzeiro, se eu não estou enganado, e a de Concórdia, ele levar quase uma semana em cima de um carroção entre uma e outra, que hoje são pouquíssimas horas de deslocamento pela BR-282 entre uma comarca e outra. Então, tudo isso me deixou, de uma certa forma, como historiador e como profissional atuante no Poder Judiciário, muito entusiasmado em conhecer de muito mais perto, né? Eu me posicionei muito mais próximo desses acontecimentos com essas memórias que foram levantadas durante as entrevistas para esses vídeos. Qual foi a abordagem dada na hora de se contar a história de mais de um século de uma instituição tão importante? O texto é todo voltado, Tata, todo voltado para o público em geral, e não só para as pessoas iniciadas ou em história ou na justiça, que sejam servidores, magistrados. Não, é para o público em geral, porque não há como, no nosso entendimento, né, do projeto Memórias, não há como dissociar a história do Poder Judiciário da história de Santa Catarina e da história do Brasil. É um livro com muito conteúdo, né? Bastante conteúdo, um conteúdo de fácil leitura, de linguagem facilitada, né? Eu repito, ele é para o público em geral. Claro que o público iniciado vai se surpreender, com certeza absoluta, com as informações que existem no livro, porque é um livro que traz muitas novidades, porque ele explorou uma gama de documentos que não haviam sido explorados em outros trabalhos. Ou seja, nós enxergamos agora o Poder Judiciário, a história da Justiça de Santa Catarina, a partir de um outro ponto de vista, que não tinha sido explorado até então, né, com novas fontes. E tentando cada vez mais se aproximar, não só da história do Poder Judiciário, não só. O que ficou claro durante a escrita do livro inteiro, do primeiro capítulo ao 6º, foi que se o meu objetivo era contar a história do Poder Judiciário, mas eu não podia esquecer que, contando a história do Poder Judiciário, eu estava contando a história dos catarinenses. Não há instituição pública que se aproxime mais do cotidiano, que entre nas casas dos catarinenses, ou seja, isso lá no século XVIII, século XIX, XX e XXI, do que o judiciário. As pessoas recorrem desde um divórcio agora, ou um problema em relação com o dono de escravos e os seus escravos, um assassinato, eles resolvem aonde? Eles resolvem no judiciário catarinense. Então, por isso que a gente se aproxima, quando eu estudo a história do judiciário, do Tribunal de Justiça, eu me aproximo da vida das pessoas. Como funciona a divisão de documentação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que você é responsável? Hoje em dia, nós estamos com essa reestruturação da divisão de documentação, que se transformou em divisão de documentação em memória do Judiciário. Então, ela lida agora com uma parte final da gestão documental. Qual seja, exatamente da conservação e preservação dos documentos que já são findos, já estão arquivados permanentemente no Tribunal de Justiça. E além disso, a divisão de documentação e memória, agora ela lida com o museu, ela tem um museu, né, dentro da sua estrutura. E o museu, ele tem dois grandes acervos, um que são de objetos do Poder Judiciário de Santa Catarina, ao longo dos seus 125 anos, e outro de documentos escritos, que vão desde o século XVIII até 1945, né? No fim do Estado Novo. Então, sob minha responsabilidade está toda essa massa documental. A gente faz transcrição, a gente faz higienização desses documentos, catalogação, acondicionamento adequado,
A gente também lida com restauração de documentos e, por fim, a gente utiliza parte desses documentos para nos inspirar uma amostra de exposição, né, uma nova exposição no Museu do Judiciário Catarinense, que agora nós estamos planejando, ainda para esse ano, a amostra dos 100 anos do fim da Guerra do Contestado. Você é historiador e também tem uma especialização em gestão e controle do setor público. Qual é a maior peculiaridade na hora de se cuidar de documentos públicos? Primeiro que nós temos uma responsabilidade, por lei, prevista em lei, como instituição pública, nós temos de preservar a história da instituição pública. Por quê? A história da instituição pública é a história do povo brasileiro. Então nós temos, por lei, desde 88, nós precisamos preservar a história. Na época dessa especialização, me preocupei muito com a preservação dos documentos digitais. Na época, nós lançamos o Diário da Justiça Eletrônico, em 2006. Ele deixou de existir em suporte papel e ele, desde o nascimento dele, ele não é impresso, ele existe apenas no mundo virtual, né? E como é que, por exemplo, como que eu acesso hoje os documentos que eu salvei em disquete na década de 90? Eu não consigo mais. O meu computador já não tem mais nem drive para o disquete. Eu tenho essa preocupação porque o Diário da Justiça é o que oficializa todos os atos do Poder Judiciário, que sejam os atos administrativos ou judiciais. Um divórcio de um casal, a indenização de uma pessoa, a promoção de um servidor, ficam todas registradas e oficializadas no Diário da Justiça. E se eu precisar disso, se eu precisar recorrer a essas informações daqui a 30 anos, como é que eu vou fazer se eu não tiver uma política de preservação de documentos eletrônicos, né, ou digitais? Então essa foi a minha preocupação durante a especialização e hoje em dia já há um movimento bastante forte dentro do Poder Judiciário de preservação desses documentos digitais. Isso é bastante importante. Então a gente não só digitaliza documentos impressos, mas alguns documentos hoje em dia já nascem apenas eletrônicos. Nós já temos o processo judicial eletrônico, o processo administrativo eletrônico, que dispensam o uso do papel. Hoje, na divisão de documentação, lido com documentos lá de 1830, da comarca de Biguaçu, que era São Miguel na época, como é que eu vou, daqui 200 anos, eu tenho que pensar, né? Quem vai me suceder como servidor, ou como historiador, sociólogo, antropólogo, daqui 200 anos, como é que ele vai acessar essa documentação que foi produzida em 2016, um processo judicial eletrônico de 2016, um processo administrativo eletrônico de 2016. Então essas preocupações, elas estão em pauta no nosso dia a dia. E para finalizar, você fala com muita paixão do seu trabalho. Se imagina fazendo outra coisa se não fosse historiador? Nunca consegui me imaginar não sendo historiador. Desde a época da faculdade, em arqueologia, trabalhei em São Paulo com arqueologia, numa consultoria científica, porque eu sempre gostei da história recuada, nunca gostei da história do presente. E isso que me surpreende, porque com a minha experiência agora no Tribunal de Justiça, na escrita do livro de 125 anos, em lidar com fonte oral, eu me aproximei dessa história do presente que antes eu rejeitava, e eu me encantei por ela também. Então, e se eu for pensar mesmo, como profissional, né, que eu não poderia fazer outra coisa, talvez muito mais do que historiador, Tata, eu seja um documentalista, talvez. Muito, muito obrigado por essa entrevista. Foi ótima. Que bom, que bom. Eu que agradeço a oportunidade.